Parte 7. O Deus de cada um. Autorrepresentação e identidades. Se houvesse tal coisa como uma religião que não nascesse da situação existencial do homem, como poderíamos entendê-la? Rubem Alves. Das inseguranças e vulnerabilidades estruturais que experimentam aqueles que vivem às margens da opressão e do descaso do Estado e do sagrado, somente um Deus guerreiro, justiceiro, libertador poderia renascer. Aqueles que um dia viram seus deuses morrer, que abraçaram os heróis para vê-los morrer também, descobriram que, a menos que eles fossem capazes de dar à luz novos deuses, só lhes restava a loucura, advertiu Rubem Alves em O Enigma da Religião. A vida precisa do milagre. Pensar Deus é necessidade humana de esperança diante das impossibilidades. Somente o nascimento de um Deus que ouvisse os favelados abarrotados em barracos e soterrados pelos que vivem em torno da estrutura do Estado seria capaz de fazê-los menos loucos. Como visto no primeiro capítulo, de acordo com Pierre Sanches, o repto pentecostal vem se apresentando como nova forma de pertencimento religioso, mais adequada à urbanização, à sociedade de classes e às individualidades modernas. O êxodo na construção da nova religiosidade pentecostal ou pentecostalidade deve-se para Sanches ao enxerto de sua novidade ao tronco da mesma cultura católico-brasileira que vem confrontar. Segundo o antropólogo, a intercomunicação entre os sistemas simbólicos permite reinterpretações e inversões valorativas pelas quais orixás passam a demônios e o Espírito Santo a uma entidade, entre outras. Sejam essas benéficas ou não, diz respeito diretamente à existência do homem, à sua inteireza corporal ou espiritual, às relações que mantém entre si, eventualmente a sua consciência ética e a seu destino espiritual. Um Deus que ouve de perto o clamor que vem das valas e rios que transbordam, dos corpos famintos e nus, de pele preta encontrados pelas balas perdidas, que está nas rimas de Juju Rude, de Parada de Lucas, favela pentecostalizada na zona norte do Rio de Janeiro. Em videoclipe lançado em 2019, gravado na favela, ela canta a morte dos menor e o grito contra o inimigo, com imagens de camisetas estampadas com a última despedida de vítimas do conflito penduradas em varais. A certa altura, ouve-se a fala da mãe de um menino assassinado por bala perdida em operação policial. O Estado, ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que eles estão fazendo com a gente. Hoje sou uma inimiga do Estado. Comparando o Estado ao diabo, ela faz uma adaptação favelada do texto do Evangelho de João 10:10. A produção termina em um verso bíblico comum com textos de guerra espiritual pentecostal. Salmos 91, verso 3, gravado em uma parede. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Seguido de uma citação de Malcolm X. Não se pode separar paz de liberdade porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha sua liberdade. É da experimentação da vida na favela que se canta a favela, das paredes pichadas que narram, apagam e repintam suas histórias, das gírias e gramáticas, da arte do futebol do campo desgramado e do feminismo favelado de uma artista como Juju Rude. É, pois, da religião de favela que nasce o Deus favelado, um Deus para quem é invisibilizado, negligenciado, violentado. Um Deus que os ouve, um Deus que vê, protege, vinga e salva. Contudo, diferentemente do catolicismo, o pentecostalismo não é dimensional e simples. Os movimentos pentecostais reencontram e se reescrevem as linhas de força do campo religioso tradicional, manifestando as relações com o sagrado em multiplicidades e alteração ou alternâncias de identidades. No mesmo movimento em que se enxerta e desenvolve uma pentecostalidade favelada, a religião popular vê nascer e ajuda a criar um Deus presente que fingará o seu povo, julgará suas causas e cantará suas guerras. Na aplicação à obra de Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo, o tradutor José da Silva Brandão, comentando o pensamento de Feuerbach, afirma que o ser humano, diante de sua total dependência, chega a implorar aos deuses antes de uma batalha pela destruição dos seus inimigos.
Muitas vezes não importa o que interessa a outros homens, mas sim o que interessa a quem implora, seja individual ou coletivamente. Assim, o homem rende graças por se sentir salvo ou curado, mas nesse momento não se lembra da justiça, pois não se lembra que outros homens não tiveram o mesmo privilégio e foram massacrados pelos mais estúpidos acidentes. Só é possível resistir à instabilidade perante a indignidade da vida e da morte, com a esperança em um Deus que protege e em um porvir no qual se poderá ser tudo o que não se é, no qual não haverá guerra, choro, fome ou luto, para fazer ecoar o texto de Apocalipse 21, versículo 4. Agora, a urgência por segurança e proteção. O clamor pela mão da justiça sobre os inimigos e pela proteção dos amigos, familiares e vizinhos atravessa não só a vida, mas o motivo pelo qual a vida se torna uma realidade insuportável. Para o filósofo e antropólogo Rubem Alves, o que faz um ser é exatamente o que ele é. Seu talento, sua riqueza ou falta dela, suas posses ou suas incapacidades. Ele assim explica com a experiência do mundo se constitui no corpo individual seu princípio. Cada corpo um centro de mundo, no mundo das moscas todas as moscas são feitas à imagem da mosca. No mundo do ouriço do mar, todas as coisas são feitas às imagens do ouriço do mar. Se as plantas tivessem olhos, capacidade para apreciar e julgar, cada uma delas diria que sua flor é a mais bonita. O transcender da humanidade é sua projeção para o sagrado a partir de si, de seus desejos e paixões, transcendem-se a partir de um sujeito que se relaciona e é atravessado por diferentes elementos sociais, que se articulam em descontinuidades, fragmentadas e inacabadas. O pai da teologia negra, o metodista James Cone, comentando as reflexões filosóficas de Ludwig Feuerbach sobre religião, destaca a importância de apreciar seu ponto de vista e não desassociar as reflexões de um teólogo do próprio teólogo. Aquilo que as pessoas pensam a respeito de Deus não pode ser separado de seu lugar e tempo numa história e cultura particulares. Embora Deus possa existir em alguma cidade celestial, além do tempo e do espaço, os seres humanos não podem transcender a história. Eles são limitados à esperança de uma natureza finita. Mesmo quando os teólogos reivindicam apontar para além da história por causa da possibilidade dada pelo Criador da história, a imagem divina revelada na linguagem deles é formada pelo lugar deles no tempo. Não apenas as questões que os teólogos levantam, mas as respostas dadas em seus discursos acerca do Evangelho são limitadas pelas percepções sociais deles, e assim largamente o reflexo das condições sociais materiais de uma dada sociedade. A teologia surge da vida e assim reflete a luta de um povo para criar significado na vida. As limitações decorrentes da desassociação do teólogo de sua teologia, bem como de se considerar que uma estrutura religiosa possa ser tratada de forma monolítica, principalmente no meio urbano, foram notadas por Ivone Magi quando pesquisava favelas da Zona Norte carioca. Para a antropóloga, a própria noção de comunidade até então, utilizada na literatura sobre religiões afro-brasileiras, deve ser revista, destacando a necessidade de atender ao fato de que as religiões populares ou religiões de folques não são homogêneas. Em vista da função significante da teologia para a vida de uma determinada sociedade, cabe aos sujeitos escolherem os atributos indispensáveis ao seu Deus. Rubem Alves ilustra isso com a figura de um grande banquete que respeitasse as dietas mais variadas. Cada qual se serve de acordo com seu paladar e necessidade. Assim também é a teologia. Escolheram as ideias que mais apeteciam seus paladares e menos ofendiam seus estômagos. E assim, como as pessoas constroem suas dietas a partir das exigências de seus corpos, também elas constroem as suas teologias a partir do que elas são, possibilitando múltiplos e inesgotáveis deuses e teologias dentro e fora do cristianismo. Considerando os muitos atravessamentos e urgências impostos aos sujeitos marginalizados, além das diversas esferas de construção de seu modo de ser, podemos assumir o conceito cunhado pelo antropólogo Jake David Eller de religião vernacular. A religião como ela é vivida,
como os humanos se encontram com ela e a entendem, a interpretam e a praticam, e que se constitui fora dos padrões da religião oficial, como resultado de experiências do próprio sujeito. Para pensar uma religião vernacular favelada, vernacular, cotidiana, comum, individual, coletiva, cultural, folk e popular. Uma nova religião a cada novo encontro, novo corpo, nova terra. Religião fluida e em contínua formação, pondo também em risco as fronteiras entre religião e não religião, entre sagrado e profano, sacralização do secular ou secularização da religião, que se forma e se integra nas novas experimentações a partir de novas identidades. O espírito dos cristãos protestantes é um semeador sem muito gosto pelos traçados geométricos, que mistura tudo quanto é tipo de semente e as espalha ao vento. Escreve Rubem Alves para elucidar as mais plurais e múltiplas vidas que florescem dos encontros e experimentações do sagrado. O Espírito de Deus, na sua unidade e vitalidade, pode produzir as mais variadas formas de vida, sejam as culturas indígenas, as dançantes comunidades pentecostais africanas, ordens monásticas, experiências de contracultura, as religiões populares e até mesmo estilos de vida em que nos sentimos em casa. E com os estilos de vida surgem novas formas de pensar Deus sobre Cristo, sobre a salvação. É evidente a maneira como as individualidades são potencializadas no encontro com o espírito do cristianismo protestante, em sua explosão de cores nas desordem maravilhosamente bela da vida, traçando um paralelo com a experiência religiosa afro-brasileira, quando propus um diálogo sobre Ogum, um amigo do candomblé, assim começou. Meu Ogum, antes de desenvolver suas percepções sobre a divindade, considerando o Ogum que nasce no encontro com seu corpo, com cada corpo. Assim sendo, deve-se compreender os corpos e sujeitos sobre identidades fragmentadas, inacabadas e fluídas. No encontro com a religião que atravessa outras integralidades, constitui-se uma nova, como imagem de si acaba sendo. Linguagem, religião e poder. O início dos anos 2000 já apresentava aspectos sociais da transição religiosa das periferias cariocas e o redirecionamento da autorrepresentação do sujeito inserido no tráfico. Agora, os espaços comuns são ocupados e identificados por versos bíblicos de guerra, outdoor e pinturas que demarcam e declaram Jesus como dono do lugar. As manifestações religiosas e as expressões éticas atuais seguem, ressignificadas por toda parte, com representações do Deus evangélico do traficante, chefe da facção local. Realiza-se de forma comunitária o rito do Santo Guerreiro. Jesus, Senhor dos Exércitos. Diariamente, às 5 da manhã, o radinho do tráfico sintoniza a bênção divina, conduzindo toda a comunidade em oração ao Deus evangélico pentecostal. A identidade pentecostal demarca os campos e define uma adesão exclusiva. Um sujeito que assume uma identidade que repercute na totalidade de uma orientação existencial que ela organiza. O fenômeno do batismo no Espírito Santo estabelece um corte, a fim da dispersão identitária, uma reorientação centralizada e centrípeta. Nesse sentido e nesta escala, a conversão é um fenômeno novo no Brasil. A individualização da experiência pentecostal e seu poder de penetração atravessam o campo religioso, e sua lógica se reafirma e reorquestra constantemente ao fio de uma experiência ritual que vai muito além do costumeiro. Conclui o antropólogo Pierre Sanches. Os cultos participativos e igualitários e a prática fundamental do testemunho caracterizam o culto pentecostal como uma expressão de sujeitos que, autonomamente e livremente, socializam experiências espirituais com o coletivo em convergências. O pentecostalismo, categorizado em onda segundo perspectiva de Paul Freston em sua tese de doutorado, Protestantes e Política no Brasil, da Constituinte ao Impeachment de 1993, é reconsiderado por Sanches. Ao analisar o fenômeno, Sanches aponta o fato de que as igrejas que constituem a segunda onda e a terceira, por que não, teriam contaminado as pentecostais mais clássicas. A partir dessa análise, consideraremos o neopentecostalismo para além da categoria de terceira onda.
Assumiremos a complexidade desse movimento que atravessa ondas anteriores, influencia outras expressões protestantes, como igrejas históricas e de missão, e transborda alcançando e impulsionando o movimento carismático da Igreja Católica. Sendo assim, entendemos que as igrejas de cura e as teologias da prosperidade e do domínio, tradicionalmente identificadas com o neopentecostalismo, são um movimento amplificado e múltiplo, para além das ondas ou pós-ondas, possivelmente resultante das múltiplas e fluídas experimentações da pentecostalidade popular. Como viu-se até aqui, nas décadas anteriores, os traficantes que se identificavam com as religiões de matriz africana e seu sincretismo com o catolicismo expunham individual e coletivamente suas expressões de fé, por meio de elementos religiosos e tatuagens, comparecendo às celebrações na Umbanda e no Candomblé, e por meio de imagens pintadas e erguidas em espaços estratégicos da favela, comunicando e delimitando os territórios sobre seu domínio. A complexidade desse cenário revela que a religião, como sistema de símbolos, pode dar à existência um sentido que permita suportá-la, a despeito das perplexidades do sofrimento e da injustiça. Onde antes só havia caos e confusão, agora passa a haver, a despeito das provações e mesmo através delas, o cumprimento de um plano de Deus. Para Rubem Alves, o discurso religioso é uma extensão simbólica do corpo do crente. Esta é a razão porque, quando sua linguagem é ferida, é como se seu corpo tivesse sido atacado. Para ele, a linguagem religiosa nomeia as coisas, organiza a experiência, mapeia caminhos, indica as zonas obrigatórias, as permitidas, as proibidas, e determina ao novo convertido que abandona o corpo que morreu e assume um corpo novo, onde deverá agora encontrar prazer e o que poderá fazer. É por meio da linguagem que, segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o poder se estrutura e se revela por se configurar como instrumento de conhecimento e construção de mundo, delineando arbitrariamente seu caráter inamente e de integração social. As classes coexistem em luta constante por domínio de territórios e meios de produção simbólica, infligindo inclusive violência simbólica pela qual se impõe e inculca os seus instrumentos de conhecimento da realidade social. Identifica-se essa dinâmica no casos mais recentes de violência religiosa em comunidades pentecostalizadas no Rio de Janeiro, nos quais o outro é expulso de territórios sob o domínio da facção que estabelece e reorganiza sua terra prometida na Zona Norte carioca. A vinculação estabelecida por meio desse sistema simbólico, que tende a ocorrer onde existe enormes desigualdades de poder, definem os laços dos normais em uma comunidade imaginária e envia para fora da fronteira simbólica todos os outros diferentes, que estão fora dos limites do que é comum, aceitável e pertencente em termos simbólicos ou culturais mais amplos, incluindo o poder de representar alguém ou alguma coisa de certa maneira, dentro de um determinado regime de representação. Adiante, este ponto será ampliado. Linguagem e poder. Nos territórios onde a vida é marcada pela guerra, as representações religiosas em pontos nodais são mais que um clamor à proteção. Elas comunicam para quem transita de fora e para quem caminha por dentro quem é o dono e senhor do lugar. A adesão da comunidade do tráfico ao mundo pentecostal e ao estado de guerra, que no contexto evangélico pentecostal é o da batalha espiritual, ressignifica o ethos. A noia dos manos, noia que é uma redução de paranoia, neurose, a constante vigilância contra os inimigos, outras facções, policiais e membros internos com os quais se disputam poder, associa-se ao ethos religioso pentecostal do Deus evangélico, cujo exército se prepara contra o inimigo em um conflito entre bem e mal. A alternância de poder entre hegemonias religiosas na comunidade desloca e realoca posições de classes dominadas e dominantes. No entanto, não se trata de qualquer poder, mas um que se deixa ver menos ou que é até mesmo invisível. Poder que se exerce pela ausência de importância dada a sua existência, mas que fundamenta e movimenta uma série de outros poderes e atos.
Escondido nas entrelinhas e cunhado justamente com esse propósito, é aquele que Bourdieu denomina poder simbólico. O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível, qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. E é por meio dos sistemas simbólicos, como a língua, a arte, a religião, que esse poder se revela. Em A Economia das Trocas Linguísticas, Bourdieu afirma que as trocas linguísticas, relações de comunicação por excelência, são também relações de poder simbólico em que se atualizam as relações de forças entre os locutores e seus respectivos grupos. A linguagem, como sistema simbólico essencial para o exercício do poder simbólico, é uma estrutura estruturante segundo o modelo de Saussure, pois se configura como um instrumento de conhecimento e de construção de mundo dos objetos, delineando seu caráter socialmente determinado e arbitrário de modo imanente. A produção de sentido do discurso, especialmente a conotação, pela qual o sentido fica atrelado ao contexto de emprego no signo, remete à singularidade das experiências individuais, porque ela se constitui numa relação socialmente caracterizada, na qual os receptores empregam a diversidade de seus instrumentos de apropriação. A palavra dada no dicionário não encontra sentido senão no sistema e na prática social, imersa em situações cotidianas. Seus diversos sentidos surgem e se definem nas relações. É no encontro com o sujeito e suas múltiplas reinterpretações que a polissemia da linguagem, religiosa ou não, é produzida. Na recepção da linguagem comum por locutores situados em posições diferentes no espaço social, dotados, portanto, de intenções e interesses diferentes, ela consegue falar a todos os grupos e todos os grupos a podem falar. Entretanto, as palavras são multimoduladas. Elas carregam ecos de outros significados e nunca vêm vazias. Tudo o que dizemos tem um antes e um depois, instável e inacabado, que se atualiza nas relações. Outro meio pelo qual o poder simbólico funciona são os símbolos, instrumentos de integração social. É a partir deles que uma determinada comunidade linguística, artística, religiosa entra em consenso acerca dos sentidos e representações que circulam em seu meio e que contribuem para a reafirmação e reprodução de paradigmas, de ideias e de ordem social. Desse modo, os símbolos são parte do sistema estrutural de como representamos a realidade e o mundo, o meio pelo qual uma religião ou cultura e seus valores se expressam e se reafirmam. Tais sistemas linguísticos e suas dinâmicas podem ser conferidos nos movimentos e transições religiosas das últimas décadas nas favelas cariocas. A antiga religião oficial, o catolicismo sincretizado com a Umbanda, é substituída pelo da classe dominante. A manipulação de elementos religiosos, incluindo destruição e substituição de imagens católicas e de orixás afro-brasileiros, reproduz sistemas linguísticos compartilhados e compreendidos no território, multiplicando-se vertiginosamente na cidade. De fato, a comunicação só se estabelece porque o sujeito compartilha das mesmas regras e códigos, permitindo que se comuniquem com o outro significadamente. A isso, o linguista francês Ferdinand de Saussure se refere como parte social da linguagem contraposta à outra dos atos particulares. Saussure dividiu a linguagem em duas partes. A primeira consiste nas regras gerais e códigos do sistema linguístico que todos os seus usuários devem compartilhar para que ele seja utilizado como um meio de comunicação. Essa estrutura de linguagem subjacente, governada por regras e que nos permite produzir sentenças bem formadas, foi chamada por Saussure de langue, o sistema de linguagem. A segunda parte consiste nos atos particulares de fala, escrita ou desenho, que, usando a estrutura e as regras de langue, são produzidos por um interlocutor ou escritor real. Ele chamou isso de parole. A langue é o sistema de linguagem, a linguagem como um sistema de formas, enquanto a parole é a fala ou escrita real, os atos de fala que só são possíveis pela linguagem. A escolha dos santos em imagens não era nem é aleatória. Os pontos nodais, os desenhos e versos de vitória anunciam e narram a guerra entre inimigos intraterritoriais do Estado ou de uma facção rival.
Os inimigos do mundo espiritual, que permeia a luta dos cristãos com o diabo, se caracterizam segundo novos movimentos do chamado neopentecostalismo, como a teologia do domínio. Os elementos religiosos destruídos e substituídos representam necessidades de proteção, pertencimento e justiça comum ao ethos local. Familiarizados com a linguagem do mundo do crime, também os agentes do Estado manipulam símbolos a partir de estereótipos, os quais se apossam das poucas características simples, vívidas, memoráveis, facilmente compreendidas e amplamente reconhecidas sobre uma pessoa ou, acrescento eu, grupo. Conceituando a estereotipagem, o território cultural Stuart Hall afirma que ela reduz, essencializa, naturaliza e fixa a diferença. É uma estratégia de cisão que divide o normal e aceitável do anormal e inaceitável, que exclui ou expele tudo que não cabe, o que é diferente. Ou seja, é a parte da manutenção da ordem social e simbólica. Ela estabelece uma fronteira simbólica entre o normal e o pervertido, o normal e o patológico, o aceitável e o inaceitável, o pertencente e o que não pertence, ou é o outro entre as pessoas de dentro, insides, ou forasteiros, outside, entre nós e eles. Ainda segundo Hall, o poder, ao que parece, tem que ser estendido aqui não apenas em termos de exploração econômica e coerção física, mas também em termos simbólicos ou culturais mais amplos, incluindo o poder de representar alguém ou alguma coisa de certa maneira, dentro de um determinado regime de representação. Ele inclui o exercício do poder simbólico através das práticas representacionais, e a estereotipagem é o elemento-chave desse exercício de violência simbólica.